Então, qual que é a questão aqui? A gente tem basicamente um diálogo direto, né? Nome das personagens, né? Duas personagens, o Alberto e a Zefa, conversando. E vocês reparem, por exemplo, que ele é muito direto. Não tem toda aquela mediação do narrador que tem, por exemplo, num texto de romance ou de conto, por exemplo. Interior da cozinha, casa de Alberto Dia. Se fosse um livro convencional, seria no interior da cozinha, da casa de Roberto, era Dia, né? No café da manhã, Alberto entra tímido com medo de encontrar o irmão. Pode ver que é muito econômico. A gente não tem conjunção, a gente tem muito tracinhos. Ele tem que ser bem direto para a equipe poder ler rápido e se entender bem, né? Mas, por exemplo, isso não atrapalha? Na verdade, a gente tem as informações essenciais, que são os personagens, o diálogo deles, e algumas notações ou rubricas de cena e de fala, né? Então, assim, por exemplo, aqui, ó, o nome do personagem, Alberto, pergunta: Hugo já foi? A Zefa: não desceu ainda não. E aqui de novo o Alberto. E aqui pode ver que tem um destaque, um preocupado, porque o diretor ele quer dar uma ênfase nessa preocupação do personagem, né? Será que ele não vai me levar na escola, né? Então assim, vocês podem ver, por exemplo, né? Na rubrica de cena a gente tem o local, momento em que a cena se passará na cozinha durante um café da manhã e a forma como a personagem se apresenta na cena. É importante aqui, por exemplo, a dia não poderia ser filmada à noite. O diretor faz questão que seja de dia essa cena, né? Até por um aspecto psicológico, para mostrar a questão do cotidiano, tanto faz, né? E qual é a questão aqui? Na construção do roteiro, basicamente, o que esse gênero representa, né? Para que ele serve? Ele serve para orientar e apoiar um grande grupo, uma equipe que vai formar esse bastidor enorme para transformar o texto em um filme, né? Basicamente, qual que é o âmago do roteiro? A fala, né, dos personagens, seguida por informações, que são as rubricas que estão em volta, com o estado do personagem, onde a história se passa e etc e tal, tá? Vocês devem já ter visto que esse esquema de representação, na verdade, não é tão moderno assim, tá? Ele é muito derivado do teatro antigo, né? Vocês podem pegar textos, assim, até medievais, né? Vocês estudaram no passado, e é muito parecido com isso aqui. E não era filmado, ele era encenado. Então, os atores iam pegar o roteiro, o texto do cinema, do teatro, e conseguir adaptar isso para uma encenação, tá? Então, assim, no roteiro, qual é a função dele? Ajuda a gente a visualizar a cena, né, no papel, imaginar. Ele pode indicar a duração da cena, por exemplo, essa cena vai durar tantos minutos, mais ou menos, dar uma ênfase maior nessa fala, né? Então, assim, a gente tem o nome do personagem seguido da fala em discurso direto. Isso aqui é importante para a língua portuguesa. Discurso indireto, ele é mais comum no romance, por exemplo, como eu falei, né? Por exemplo, Alberto disse, : ou então, Alberto disse que Hugo já foi, aí vira indireto. Se a gente tem só a fala direta, Hugo já foi, discurso direto, tá bom? Então, aqui no cinema não vai ter a mediação textual do narrador, né? Então, o discurso sempre vai ser direto. O indireto é o narrador mediando o personagem vai ser direto, tá? Quem vai ocupar essa lacuna desse narrador que tá faltando é a câmera. A câmera vai dar o direcionamento, a atenção, a aproximação, e a gente vai falar bastante da câmera a seguir.